Ceratocone é uma doença da córnea, que é a lente transparente mais de fora do olho. Essa situação do ceratocone, a córnea vai ficar frágil e mais irregular. É uma doença progressiva e ela faz com que o grau do paciente de astigmatismo fique menos fácil de corrigir com óculos, que a gente chama de astigmatismo irregular. Tipicamente está associado à miopia, mas em alguns casos pode ter hipermetropia também. O ceratocone é uma doença da córnea, do grupo das ectasias, ou seja, existe afinamento e protrusão. O ceratocone, como qualquer outra doença, acontece por uma combinação entre a genética e o ambiente. É possível que uma pessoa tenha uma genética com muita suscetibilidade e nunca desenvolva a doença. Isso porque ela não coçou os olhos, por exemplo, que é o fator mais importante para o desenvolvimento e para o agravamento da doença. É interessante a gente considerar que quando a história familiar a gente diz que é positiva, menos de 20% das pessoas que têm ceratocone têm algum familiar que tem ceratocone de verdade que eles conhecem. Muitas vezes isso pode ser subclínico. É comum a gente ver no exame de rotina de um pai, de uma mãe ou de um irmão de um paciente com ceratocone a presença de traços da doença, que a gente chama de doença subclínica, ou forma frustra da doença. Na fase inicial, o ceratocone pode não ter nenhum sintoma. É o grau do paciente que pode estar aumentando, mudando o grau. É interessante, numa situação como essa, a gente pedir alguns exames, porque os exames percebem a doença antes de você ter perda da visão. O sintoma de dificuldade de qualidade da visão, perda progressiva da visão e os óculos não estarem funcionando mais tão bem, isso vai acontecer numa fase mais avançada da doença que a gente eventualmente não quer que aconteça. É interessante, então, fazer os exames para fazer o diagnóstico que a gente chama precoce. A fase inicial da doença, a gente consegue fazer um tratamento muito mais eficiente e diminuir a chance dessa doença trazer sofrimento para o paciente. Ceratocone é uma doença relativamente comum. Alguns estudos, que têm mais de 30 anos, eles trazem uma incidência de um caso para cada 2.000 pessoas. Só que a gente sabe que isso é muito mais comum do que essa incidência, vamos dizer assim, tradicional. Alguns trabalhos em áreas que têm muito ceratocone, como na Arábia Saudita, a gente vê até 5% das crianças examinadas num centro de emergência pediátrica não oftalmológico que fazem o exame, têm a doença diagnosticada. A maioria dessas pessoas não tem conhecimento sobre a doença. Aqui no Brasil a gente acredita que deve ser um caso para cada 250 pessoas, mas é muito importante a gente fazer estudos na nossa população para poder levantar essa estatística. Cegueira seria a baixa de visão. O ceratocone sim pode levar à baixa visual, mas é uma forma, vamos dizer assim, reversível de cegueira. Cura é uma questão relativamente difícil, mas a gente consegue, principalmente utilizando os tratamentos mais adequados que a gente dispõe hoje em dia, trazer uma pessoa que tem uma dificuldade com o ceratocone para uma vida praticamente normal, e isso é o nosso grande objetivo. O tratamento do ceratocone tem basicamente dois objetivos. A gente quer a reabilitação visual e a prevenção da visão, e principalmente a gente cada vez mais tem o objetivo de estabilizar a doença, não deixar a doença progredir. Então muitas vezes o paciente pode estar enxergando bem e a doença realmente está presente e muitas vezes em progressão. A capacidade da gente fazer exames para diagnosticar a doença e avaliar a progressão, ela considera a necessidade de uma tecnologia mais avançada para fazer essa avaliação clínica. Os óculos são a forma inicial para a reabilitação visual. Os óculos eles corrigem a miopia e o astigmatismo ou a hipermetropia e o astigmatismo. Quando existe irregularidade, os óculos funcionam menos bem. Por outro lado, o exame de wavefront ou das aberrações ópticas do olho podem ajudar em mais de 60% dos casos você fazer um óculos ou um exame de refração melhor. As lentes de contato elas são indicadas quando os óculos não estão proporcionando uma visão de qualidade para o paciente. É muito importante que a lente de contato esteja muito bem adaptada. A lente de contato dá a melhor visão para o paciente. Infelizmente, as lentes de contato não oferecem o benefício de estabilizar a progressão do ceratocone. Seria muito bom se isso fosse verdade, mas foi consenso, um dos temas do nosso consenso de 2015, que
a lente de contato não oferece esse benefício. Por outro lado, é a forma mais eficiente de corrigir o paciente para melhorar a visão. É interessante a gente falar sobre aquela situação do paciente ter uma boa visão, uma visão razoável com óculos e querer usar lente de contato de forma eletiva. Isso é possível, mas deve ser feito com muito cuidado, porque as lentes de contato elas podem, quando menos bem adaptadas, trazer um fator a mais para o risco de progressão. Até o final da década de 90, basicamente a gente só tinha o transplante de córnea como opção cirúrgica para o ceratocone, e a gente esperava o paciente evoluir muito, estar com uma situação muito avançada para valer a pena fazer o transplante de córnea. Hoje em dia a gente tem o anel intraestomal, o crosslink e outras cirurgias que podem ser combinadas como de ablação de superfície personalizada. Essas cirurgias elas quebraram o paradigma na indicação de cirurgia no ceratocone, mas criaram um verdadeiro paradoxo, pois quando você precisa fazer a cirurgia, você tem que fazer logo. Por outro lado, quando não precisa, você não deve operar. A cirurgia está indicada em basicamente duas situações. Quando o paciente não tem uma boa visão, com a correção obtida pelos óculos ou pela lente de contato, ou quando tem progressão. Muitas vezes o paciente pode ter uma boa visão, mas ter uma progressão documentada, e nessa situação a cirurgia tem que ser realizada. Nesse caso, o crosslink, que é um freio para a progressão da doença, seria a cirurgia a ser realizada. Por outro lado, quando o paciente já perdeu qualidade de visão, quantidade de visão por causa da irregularidade, o crosslinking tem efeitos relativamente pequenos e a gente prefere, nessa situação, usar o implante do anel. O implante do anel é utilizado um túnel e esse túnel pode ser criado de forma manual ou com laser de femtosegundo. De todas as aplicações de laser de femtosegundo, essa é a que eu acho que tem mais vantagem para o paciente em relação à segurança e à eficácia. O objetivo da cirurgia não é refrativo, é terapêutico. O que é isso? Quando você faz um objetivo refrativo, o objetivo é diminuir a dependência de óculos, ou eventualmente eliminar o que a gente consegue na grande maioria dos pacientes. Mas no caso do ceratocone, o objetivo é terapêutico, ou seja, reabilitação visual. Em outras palavras, é fazer uma cirurgia para o paciente conseguir uma reabilitação visual mais adequada com óculos ou até lente de contato. É verdade que alguns pacientes com ceratocone conseguem ficar sem óculos, com um grau muito pequeno. Isso, cada vez mais, é algo que a gente consegue oferecer para o paciente, mas não é o objetivo principal. E muitas vezes, a gente ir atrás desse objetivo pode comprometer a segurança da cirurgia. É por isso que a gente tem que avaliar muito bem cada caso e fazer o melhor planejamento possível para melhorar a qualidade de vida do paciente, independente da necessidade de óculos depois. O transplante já foi a única opção cirúrgica, e era o transplante total da córnea, o penetrante. Hoje a gente tem o transplante lamelar posterior. Esse transplante lamelar pode ser anterior, no caso do ceratocone, e também tem os transplantes lamelares posteriores para outras doenças, como a distrofia de fluxo e o edema depois da cirurgia de catarata. No caso do transplante, a gente precisa de doador, e é muito importante que a gente divulgue e promova a ideia de todas as pessoas doarem as córneas e os outros órgãos também. Isso vai ajudar as pessoas que estão nas filas de bancos de tecidos, como os transplantes de córnea. O transplante de córnea, hoje, é a última opção, mas não é por isso que o transplante de córnea é uma opção ruim. É uma opção boa para o paciente, uma vez que, de todos os transplantes que a gente tem na medicina, o transplante de córnea é o transplante de órgãos sólidos com melhores chances de sucesso. Mas é a última opção. E começa uma vida nova para o paciente. Você tem astigmatismo, você tem chance de rejeição, e tudo isso precisa ser muito bem entendido. Não é uma cirurgia que troca a córnea e você vai ficar perfeito. Mas se você realmente evoluiu para precisar de um transplante de córnea, a cirurgia tem grande chance de sucesso. É muito difícil você prevenir uma doença quando ela já está estabelecida. Mas existe, no caso do ceratocone, uma medida que a gente pode tomar que realmente é muito eficiente, porque a gente vê no nosso dia a dia as pessoas que param de coçar os olhos, elas diminuem a progressão da doença. Então, de uma forma bem contundente, eu posso dizer que parar de coçar os olhos, esfregar o olho, dormir em cima do olho, fazer a pressão sobre o olho, tem um efeito positivo em relação a quem tem a predisposição para ter ceratocone.
Coçar os olhos causa a doença e agrava quem já tem a doença. Então, a prevenção pode ser relativamente simples. Tratar a alergia, eventualmente controlar esse processo alérgico, que também vai ter um efeito biológico em relação ao desenvolvimento do ceratocone, mas coçar os olhos pode ser uma medida relativamente simples para a gente melhorar a visão do paciente e eventualmente diminuir o risco dessa progressão da doença acontecer. Ceratocone é uma doença comum. A gente vê no nosso dia a dia que tanto o paciente como os familiares ficam muito preocupados. É muito importante conhecer sobre a doença, entender quando e como a cirurgia pode ser necessária e, certamente, a forma mais eficiente de evitar que o problema se agrave, que é parar de coçar os olhos. Por favor, deixe aqui o seu comentário e nos ajude a ajudar as pessoas nessa promoção do conhecimento sobre a doença. A gente sabe que a falta de conhecimento ou até o desconhecimento podem fazer sofrer muito mais do que a própria doença. E isso pode ajudar muita gente. Obrigado pela atenção.